O menino que devia estar na escola, estudar, brincar de bola e jamais ser esquecido. Mas está lá no farol pedindo esmola. Seu brinquedo é crack, é cola, seu futuro é ser bandido. Aonde estão os homens que têm o dever e a obrigação de fazer mudar essa realidade? Aonde estão? Eu sei que ainda existe alguém honesto, honrado e de bem, e ama o Brasil de verdade. Vem a noite, outra vez começa um drama, a calçada vira cama, o jornal é um cobertor. Como pode um país que é tão rico vermos coisas desse tipo que nos causa tanta dor? Na verdade são tratados como bichos, como feras, como lixo, no descaso dos humanos. É o retrato da miséria e da pobreza. O que assusta é a frieza, o descaso e do abandono. Aonde estão os homens que têm o dever e a obrigação de fazer mudar essa realidade? Aonde estão? Eu sei que ainda existe alguém honesto, honrado e de bem, que ama o Brasil de verdade. Aonde estão os homens que têm o dever e a obrigação de fazer mudar essa realidade? Aonde estão? Eu sei que ainda existe alguém honesto, honrado e de bem, que ama o Brasil de verdade. Obrigado, pessoal. A gente sabe que, do fundo do coração, cada um de nós, às vezes, se sente um pouco impotente. Mas acredite, quando nós percebemos a luz divina da vida, o dom da vida que recebemos da nossa mãe, dos nossos pais, ali nós celebramos um contrato. E é nesse contrato que nós depositamos toda a confiança que os homens e mulheres de bem, que amam esse país de verdade, haverão de construir uma nova história e serão luz para que, no futuro, uma nova história desse país seja escrita. Eu não tenho dúvidas que a gente vai virar esse futuro. Muito obrigado. Antes de fazermos o encerramento, eu gostaria de abrir a palavra a quem tenha perguntas a fazer ao observatório. Fiquem à vontade. Tenho uma dúvida, pudesse falar um pouco mais sobre como que é feito o trabalho junto aos conselhos, tendo em vista que Bauru, o Conselho de Educação e Saúde, essa sua pasta leva praticamente o orçamento municipal todo, né? Sim. Então me interessaria. Bom, existem várias etapas a serem cumpridas, né? E como a gente disse sempre, tem muita coisa que
é de médio e longo prazo até. A primeira situação é nos integrarmos com os poderes constituídos, né? Ministério Público, Tribunal de Contas, CGU, TCU. Por quê? Na grande maioria das vezes, as pessoas que compõem os conselhos municipais nem sempre têm consciência da importância do seu trabalho, nem competência técnica para desempenhar aquela função. Estão aprovando as contas de uma forma aleatória e não sabem também que podem ser responsabilizadas civilmente por aquelas falhas. Então, esse é um ponto. Então, o trabalho do observatório é construir uma agenda junto aos parceiros para que tenhamos cursos de capacitação para esses conselheiros, que eles sejam qualificados para exercer aquilo. Segundo ponto, provocar na sociedade uma discussão para que a sociedade passe a participar das conferências municipais, porque é ali que se definem os delegados, se definem os representantes, e na grande maioria das vezes nem publicado, nem divulgada é a tal da conferência. E aí, acreditem, existem grupos organizados de determinados setores da sociedade que usam de artifícios para estarem presentes ali, para fazerem daquela função de conselheiro como se fosse uma base de troca. Tá? Eu estou falando pelo Brasil, por favor, não tem nada a ver com Bauru, eu não conheço a realidade daqui, mas eu quero que os senhores saibam que é assim que acontece na maior parte dos municípios. Então, os conselhos municipais têm uma importância estratégica para o observatório. Da mesma forma que tem importância os fiscais de contrato, nós precisamos capacitar os fiscais de contrato, os agentes que fazem os projetos básicos, os termos de referência na prefeitura. Mas começa tudo lá na base. Então a gente tem que capacitar essas pessoas, identificar quem são elas e atuar junto delas, até fazendo às vezes uma certa cobrança. Ok? Mais alguma? Sim. Não, pode falar depois. Doutor, primeiro levantar uma coisa. Pois não. É extremamente louvável os feitos que você faz, muito a fazer. A questão de princípios, a questão de executar, é tudo muito louvável. Mas a responsabilização dos agentes que cometem essas situações faz parte do rol de atividades do observatório ou não? Eu tenho que agradecer a sua pergunta. Muito importante. Pois não. Só fazer uma complementação ao que o Sim. doutor colocou. A gente sabe que muitos dos problemas apontados nos exemplos que foram dados decorrem muitas vezes de descuido, uma falta de atenção do funcionário. Foi dito ao digitar uma cifra, acabou digitando uma cifra muitas vezes maior. Mas a gente sabe também que existe no país a questão, infelizmente, da má fé daquele funcionário que está mal intencionado. Complementando a pergunta que o doutor colocou, se a Observatório Social ele tem alguma atuação junto às corregedorias municipais, seja do Legislativo ou do Executivo, e se há um acompanhamento também, assim como ocorre nos processos licitatórios, se há um acompanhamento das sindicâncias que se originam desses atos, dessas... Olha, fantástico, exatamente. A pergunta de vocês vem em boa hora. Eu falei que é muita informação, né? Para a gente passar tudo de uma vez só. Então, eu vou usar uma expressão que nós utilizamos no observatório, mas, assim, acho que a maturidade da plateia já nos permite avançar. Por que eu digo isso? Porque a gente diz sempre assim, o observatório social em cada comunidade caminha de acordo com as pernas que tem e de acordo com a disposição que a comunidade tem. Na medida que a comunidade vai tendo consciência, vai descobrindo que existem situações que são pontuais. Então, respondendo objetivamente, primeiro, o Observatório Social faz sim o acompanhamento desses procedimentos. Aliás, agora, a orientação do Observatório do Brasil em todos os estados é que a gente construa uma agenda de capacitação. Aliás, nós estaremos lançando agora no mês de maio a Escola da Cidadania, tá?
justamente para contribuir com a capacitação desses entes públicos. Por quê? A lei já diz o que tem que ser feito. Nós temos um critério de esses erros menores, a gente não fica apontando, mas vamos atuar daquilo que é sério. Porque tem gente que faz de conta que é bobinho e não é. Existe a má fé às vezes também. Então o primeiro passo é, com os nossos parceiros estratégicos, ter uma agenda e garantir a capacitação e a qualificação das pessoas. Desde aquele indivíduo que vai elaborar o termo de referência, o projeto básico para a compra, até o indivíduo que vai receber o produto e o servidor que vai receber o produto, o fiscal de contrato. Então, assim, dá um exemplo bem prático para a gente não ficar divagando. O artigo 67 da Lei 8666 determina que o administrador tem que nomear um fiscal de contrato. Ok? Todo contrato tem que ter um fiscal nomeado. E a ação de ser fiscal de contrato não é discricionária. Ele tem que cumprir o que está escrito na lei. Ou seja, ele tem que ir lá verificar se o produto está sendo entregue tem a qualidade, a quantidade e a descrição que estava previsto no edital. 90% dos municípios não tem isso. Vou dar um exemplo. Na nossa cidade nós fizemos uma capacitação para 127 fiscais de contrato. 82% desses fiscais de contrato nunca tinham recebido uma só capacitação. Então, a primeira ação específica, bem pontual, capacitar o servidor. Segunda ação pontual, cobrar que ele cumpra o seu papel. Como? Acompanhando ele nas missões de recebimento do produto, do serviço, da obra, da merenda escolar, o conselho da merenda. Terceira ação, não cumpriu abertura de processo administrativo, responsabilizando-o civilmente, pecuniariamente, como diz e determina a lei. Agora vou mais longe, porque isso vai deflagrando raciocínios e perguntas. A cada ação que o Observatório Social encontra divergência que tem gravidade, vamos notificar nominalmente cada vereador, porque a função do vereador é fiscalizar e responsabilizar civilmente por improbidade administrativa o vereador, o ordenador da despesa, o procurador do município, o controlador do município, por não ter tomado as providências que eram cabíveis. Porque a gente tem que entender, o prefeito não tem condições de estar cuidando de tudo. Vamos ser sinceros, na nossa empresa a gente não consegue cuidar de tudo. Mas assim, então, para que fique claro, a gente tem dentro dessa metodologia. Só que o que a gente não quer, e aqui é muito importante pela pergunta que ele fez também em relação aos conselhos, nós não queremos que isso se torne assim algo para assustar ninguém. Primeiro nós precisamos conhecer a realidade. No segundo momento, nós começamos a responsabilizar. Então, a estratégia agora é capacitá-los, ter a certeza que eles já têm consciência da responsabilidade. E aí passar a responsabilizá-los. O senhor que está lá em pé primeiro. Nosso muito obrigado, presidente, vice-presidente da BATRA, senhor Ney. Nosso agradecimento e parabéns mesmo, porque é uma coisa praticamente inédita, mas é o que mais precisamos. Uma certa feita, um autor que conhecido no mundo, Hippolyte Léon, do Jardim Vale, por nome Kardec, ele diz na obra, numa das partes da obra deles, assim: o dia que os bons se unirem, os maus recuarão, e haverá vitória do bem, da verdade, da justiça, da paz, da fraternidade. Então, o que diz também na obra aqui, os maus não são escrupulosos, não são tímidos, mas os bons são tímidos e escrupulosos. Os bons muitas vezes estão juntos em 9 coisas, por uma coisa eles se dividem, se separam. Os maus estão divididos em 9 coisas, mas por uma coisa se unem. Então nós estamos perdendo por falta de união. Com certeza isso vai ocorrer com a união dos bons. E
Então, o que nós estamos propondo é que esse trabalho aconteça também aqui no município a partir capitaneado popular. E tem muita gente de bem aqui, e nós já participamos de conselho, tipo educação, tipo merenda, não só o que os senhores falaram, mas o que acontecia também, além das cartas marcadas, o preço de mercado era 10, mas o grupo de pequenos concorrentes em pequena quantidade, como o senhor diz, maior quantidade e menos coisa discreta. Eles faziam muitas vezes um preço acima do mercado, mas os outros bem acima. Isso era comum e ainda é comum em muitos lugares aqui na região. Os municípios que o nosso sindicato atua, 16 cidades e mais a Macro também nosso, Botucatu, Jaú e Piraju. Agora, uma outra coisa que a gente via era um preço de um produto, por exemplo, R$8, mas nós vimos ver o produto era de R$2. Então não só o superfaturamento, mas como a discriminação de um produto que não correspondia ao valor que estava estipulado. Então isso ocorria muitas vezes, a gente denunciou, já teve caso de dissolução do conselho, porque nós estávamos descobrindo essas duas falcatruas, escandalosamente. Muito obrigado. Nós temos uma situação que é importante vocês saberem. O SEBRAE Nacional está em parceria com o Observatório Social e com a Controladoria Geral da União, desenvolvendo um site que nós vamos chamar de Consulta Preços. Vai ser a retenção de tudo isso. Esse site pretende iniciar com 30 mil itens, contendo a descrição de referência de cada produto, de cada item. Classificação fiscal. E os preços de referência, local, regional e nacional. Um valor mínimo, um valor máximo. O SEBRAE está trabalhando em cima desse projeto, tem 2 consultores em cima disso, e nós deveríamos ter, da parte da CGU, uma ação no sentido da regulamentação disso, que aí não haverá mais necessidade que as prefeituras tenham os 3 famosos orçamentos. Mas aqui vem um desafio para vocês, gente, especialmente para a Associação Comercial, e a gente sabe que vocês têm parceria com a Junta Comercial. Vamos enriquecer a lista das empresas cadastradas no Observatório Social para receberem os editais. Vamos fazer cursos para capacitar as micro e pequenas empresas da região e vamos começar a colocar mais licitantes na mesa de negociação. Só essa ação vai trazer resultados fantásticos, acreditem no que a gente está falando. Pois não. 2 informações. O Tribunal de Contas do Estado, em parceria com o SEBRAE, a partir desse ano, estamos correndo também o Estado para a orientação dos órgãos públicos com relação às licitações. Os números são realmente assombrosos também no nosso Estado. E a participação do SEBRAE São Paulo, ela vai, a partir desse ano, estar junto com o TCE. E também um comentário, dia 12 e 13 de maio, nós faremos um curso de compras públicas para comprador, para os órgãos públicos, pregoeiros, pessoas que são diretamente ligadas aos certames, sendo desenvolvido aqui em Bauru, no escritório regional, na Avenida Duque de Caxias. Ótimo, parabéns. É muito bom saber dessas notícias, viu? Tem muita coisa sendo feita. Podemos pedir uma vaga para a Batra nesse curso? Com certeza, com certeza. Conhecerem melhor já o Só entrar em contato comigo, eu já coloco lá. Ótimo, muito obrigado. É assim que vai se construindo, as coisas já estão acontecendo, né? Já tem coisa boa sendo feita. Mais alguma pergunta, pessoal? Pois não. Tem que notar. A metodologia empregada, com certeza, permite identificar cartéis, né, que participam recorrentemente das licitações públicas. Vocês denunciam esses cartéis? Sim, à medida que a gente vai encontrando, né, esses fatos e comprova os fatos, a gente entrega ao Ministério Público, né, para que faça as devidas investigações. E nós estamos trabalhando com os órgãos oficiais controladores, que cada estado tem um nome, não sei como é que chama no estado de São Paulo. No Paraná chama Rede de Controle da Gestão Pública. Em outros estados chama Marco, chama Foco, e o nacional chama ENCLA, que é Estratégia Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro. Estamos trabalhando com esses órgãos e a CGU para termos um cadastro único de empresa inidônea. Hoje, cada estado tem um cadastro, cada cidade tem o seu cadastro, cada estado tem o seu cadastro, o governo federal tem o seu cadastro. Ele não é unificado.
Então, uma empresa, às vezes, não cumpre o contrato numa cidade, ela é tornada inidônea, mas ninguém fica sabendo, só naquela cidade. Então, nós já estamos trabalhando com todos esses órgãos para a gente ter um cadastro único. Então, cada prefeitura pode consultar esse cadastro e saber se essa empresa já não aprontou, entre aspas, em outro lugar. Porque, assim, a gente trabalha muito com as empresas que querem realmente fazer o seu papel corretamente. Mas essas empresas, que a gente chama de empresas que são pasteiros, né, que só tem uma pasta no computador e um endereço fictício, que vende de alfinete a avião e não entrega, essas empresas, elas não estão na associação comercial, elas não estão na Federação das Indústrias, elas não participam, né, do conjunto das empresas que são sérias, que querem fazer um bom trabalho. Então, nós precisamos eliminar esse tipo de concorrência desleal. Pessoal, a gente tem que mostrar para vocês como a coisa acontece assim, naturalmente, mas tem que fazer o dever de casa. A primeira coisa que nós temos que cobrar é que as prefeituras, quando temos reconhecidamente uma empresa que é inidônea, ela tem que escrever como empresa inidônea. Nós não vamos, se ela faz aqui, ela não cumpre o contrato aqui, ela não vai cumprir nas outras cidades também. Eu quero só falar de uma situação que aconteceu comigo agora, semana passada. Nós fomos participar no Sertã, valor muito grande para a concorrência, e nós temos uma equipe que trabalha essa tecnologia, o WhatsApp, aí funciona. Enquanto nós estávamos no Sertã, eu e mais uma acadêmica de Direito, uma empresa que apareceu, nós sabíamos que tinha alguma suspeita sobre ela. Nós não podíamos impedi-la de participar, certo? O que nós fizemos? Pegamos o CNPJ dessa empresa, passamos para o pessoal do observatório, né? Imediatamente a nossa outra acadêmica de Direito estava lá, entrou no site do governo federal e estava lá a empresa, está aqui, ó, tá? Ela me mandou imagem pelo WhatsApp aqui, tá? A empresa realmente está condenada a 2 anos sem poder negociar com o ente público. O que aconteceu? Essa empresa não participou do Sertã. E é uma empresa poderosa, dessas construtoras, dessas empreiteiras aí. Então, começa assim. Mas isso aqui não aconteceria se alguém não tivesse cadastrado. O observatório tem que cumprir esse papel, identificando. Por isso que o relatório do fiscal de contrato é importante. Nós tivemos um caso lá na nossa cidade, um ginásio de esportes que teve 14 aditivos. E acreditem, desde o primeiro relatório do fiscal do contrato ele estava apontando as irregularidades, mas o gestor não tomou providências. Tá? E a empresa hoje está inidônea, porque o outro prefeito, porque nós cobramos do controlador, do procurador, lançaram ela como uma empresa inidônea. Então é um trabalho de médio e longo prazo que a gente precisa corrigir. Para isso que o observatório tem que ter gente, para isso que o observatório tem que ter recursos para poder trabalhar. Tá? Pois não, último. Pelo que eu entendi, o senhor é voluntário. Sim. Do que vive, por exemplo, o observatório. Deve ter alguém pagando alguma coisa para o observatório. Bauru está se filiando. É um sistema de franchise. Então, Bauru deve pagar alguma coisa para o observatório. Não, eu pertenço a um conselho, inclusive bastante ligado ao que vocês estão falando hoje aqui. Sim. Por exemplo, se eu quiser a presença de vocês para fazer um curso de capacitação, vocês viriam? Sim, sem problema. Para capacitar o conselho? Sim, eu vou dar um exemplo. A maior parte das nossas capacitações hoje são feitas virtualmente, porque tem Skype e tudo mais. Mas a gente faz tanto virtual quanto presencial. Tudo depende das condições que articular. Mas respondendo a tua primeira pergunta, o Observatório Social é mantido pela sociedade da comunidade. Eu dei o exemplo de Picos. Eles reuniram 48 pessoas. Tem uma outra cidadezinha no Paraná lá agora, que está com 50 e poucas pessoas. Cada um está dando R$50. Com esses R$50, eles ajudam a pagar a bolsa do estagiário que vai fazer o trabalho. O trabalho voluntário é complementar. O observatório tem que ter um técnico para cuidar da parte operacional interna. Então, eu vejo que a primeira ação aqui em Bauru é justamente essa, de sensibilizar as entidades, e não é preciso que a entidade necessariamente tenha que pôr dinheiro. Uma dá móveis, outra dá computador, outra paga, cede o espaço, mas
não tem janta de graça, pessoal. A comunidade tem que se mobilizar, seja com doação. Nós temos, olha, eu falo do Ministério Público, gente, tem cidades no Paraná que o próprio promotor, o próprio Ministério Público está contribuindo individualmente. Tem empresários, tem pessoas que doam anonimamente para o observatório, mas quem mantém o observatório é a sociedade. Então é um investimento que cada um de nós faz. Nós já pagamos um monte de impostos, mas é mais um investimento se nós quisermos deixar alguma coisa para os nossos. No caso de Bauru estar se associando, sim, Bauru também vai ter que contribuir. Sim, mas veja só que essa é uma contribuição mínima e é simbólica, sabe? É simbólica, porque o Observatório do Brasil também tem uma estrutura lá, e o Observatório do Brasil atende toda a rede. Então isso é um valor muito baixo. É que o nosso sistema de franquia é a franquia social, é o primeiro sistema de franquia social do Brasil. Não tem fins comerciais, nós não queremos oferir recursos. Então, a lei de franchise coloca 4 tipos de taxas para o franqueado. Nós conseguimos eliminar todas e ficar com o mínimo necessário, que é de R$100 por mês, que é para cumprir a legislação. Então, o nosso interesse não é fazer recurso, né, com o sistema de franquia, é garantir que os princípios e a metodologia sejam aplicados em cada cidade.